Fala galera, beleza? Bom, o vídeo de hoje vai ser bem simples, né? Ontem eu pedi para que algumas pessoas fizessem perguntas no Instagram e também tem algumas perguntas já realizadas no YouTube por alguns seguidores. E aí o vídeo de hoje vai ser basicamente isso, responder algumas perguntas e que geralmente são perguntas incomuns, né? Várias pessoas, inclusive pode ser uma dúvida sua. Então o vídeo vai ser isso, vai que tem a sua dúvida respondida aí. Então, vamos lá, só que vai ser depois da vinheta. Fala galera, beleza? Dorival Lima, biólogo e falcoeiro. E é isso, né? Vou pegar o celular aqui para ver as perguntas deixadas. Se eu responder e mesmo assim não tirar a dúvida, fique à vontade de perguntar novamente ou algo mais específico. Então vamos começar. Pergunta de Vinícius: se os cursos que existem no Brasil capacitam uma pessoa a criar sua própria ave ou a treinar, né? E a gente costuma dizer que os cursos de falcoaria, por isso que os cursos são denominados cursos de iniciação à falcoaria. É para a pessoa ter um norte. Sim, nos cursos vai se abordar tudo. O treinamento em si, o cálculo de metabolismo, se o curso for ministrado por alguém competente, óbvio. Legislação e por aí vai. Então, vai desde o treinamento, a alimentação, passa por diversos aspectos e sim, explica tudo no curso. Mas a gente sabe que a pessoa não vai conseguir absorver aquilo em um dia, né? E o curso geralmente é dado em um dia. Então, ele, apesar de abordar tudo, sim, ele é completo, mas geralmente a pessoa não consegue porque ele está ali em um dia e passou. Então, o cara vai ter que continuar os estudos na verdade, para aliar o norte, né? Para ele dizer, não, eu entendi. Agora eu sei como treino a ave de rapina, ele vai ter a base. Daí ele vai decidir se continua ou não. Se aquilo ali dá para ele, pro estilo se ali vai ser um novo estilo de vida, porque a realidade é essa. A falcoaria acaba se tornando um estilo de vida. Então, se ele vai se adequar àquilo ou não. Então, a próxima pergunta é do Santiago. No mínimo, quantas vezes por semana que tem que se fazer voos livres para manter para que a ave fique bem? Então, se tratando de gaviões, dá para se manter, óbvio, se você tem domingo a domingo disponível, não é o caso da maioria, né? Mas se você tem, é o ideal, né? Domingo a domingo ou segunda a sábado, deixa o domingo para o bicho descansar. Ou qualquer outro dia, você escolhe um dia na semana para ele dar uma descansada. Se o cara tiver experiência, ele vai acabar que ele vai ter sensibilidade de notar quando o gavião não quer sair para o campo, né? Porque às vezes a gente voa tanto bicho que chega um dia que ele quer ficar de boa em casa, né? E aí você nota, o cara que tem sensibilidade. Para não ter esse erro, se você for iniciante, estiver começando, é melhor escolher um dia, vou tirar um dia para deixar ele descansar, não voar ele. E aí esse dia você deixa ele descansar, para não ter um overtraining, né? Que já aconteceu com algumas pessoas. A pessoa não tem acessibilidade, o bicho está esgotado ali, cansado, e ele acabar indo voar e o bicho se fadigar muito. Enfim, tem vários sintomas que aparecem aí quando o bicho tem essa questão. Mas voltando, um gavião asa de trilho, qualquer aciptrídeo, tirando os acípteres, vamos falar de parabuta para ser mais específico, que é o que a gente voa no Brasil. Dá para se voar 2, 3 vezes na semana. Só que como eu falei, o ideal seria todos os dias. E em casa dá para fazer o treinamento de saltos verticais. Você vai trabalhar um tipo de musculatura no bicho. E aí, mesmo que você não possa, por exemplo, eu tenho essa semana toda eu não posso ir, você faz ou todos os dias de saltos verticais, no nível adequado para o exemplar, óbvio, para o espécie em questão, ou você faz um dia sim, um dia não, ou você voa um dia e faz os saltos verticais no outro. Isso se quiser chegar no nível de falcoaria bom, né, massa. Agora, se quiser só voar por voar, como tem muita gente que faz, não acho errado a pessoa ter uma ave de rapina que não seja para fazer falcoaria, só seja para fazer voos livres, é tranquilo. Então uma ave dessa, se você fizer dia sim, dia não, tranquilo, é ótimo. Já os falcões, se você quiser chegar num nível muito bom
na falcoaria, domingo a domingo, de segunda a sábado que seja. Nós vamos falar de todos os dias. E aí sim, no falcão, por quê? Geralmente ele perde condicionamento físico mais rápido do que um gavião, né? E para se chegar no condicionamento físico excelente, demora mais, né? Ele precisa realmente ter uma rotina para você ir gradualmente aumentando, né? Progressivamente até chegar no topo. Isso para você que quer ter uma ave profissional, não uma ave de falcoaria. Mas se quer também fazer voos livres com falcão, ele vai ter uma certa musculatura para aguentar voar normal, dar uns rolé, voltar para você tranquilamente, voando dia sim, dia não, por exemplo. Mas saiba que nesse estilo não vai chegar lá no topo, né? No nível de falcoaria. Se você quiser falcoaria, no nível de falcoaria é excelente, não vai. Você vai ter uma ave que vai voar, que pode até realizar falcoaria, assim, realizar capturas com uma devida licença e autorização e tudo mais, mas você não vai ter uma ave atleta, você vai ter uma ave normal, né? Tipo uma pessoa que malha na academia, faz crossfit ali de boa, mas não vai ser um atleta dessas modalidades. Próxima pergunta de Maicon. Como amenizar os piados? Essa pergunta tem que ser respondida num vídeo específico, né? Porque seria interessante fazer um vídeo mostrando por que o bicho começa a piar, algumas causas e tudo. Mas vamos lá, como amenizar o piado? Vou citar a Alessandra aí, se ela estiver assistindo, ela vai assistir. Se não tiver, eu vou mandar ela assistir só para ela comentar. A Alessandra está na Irlanda agora, atualmente. Mas ela criava um falco femoralis, a Lilac, e o falcão dela teria tendências a piar também como qualquer outro dual, né? Só que ela se preocupava em fazer o manejo para que não piasse. Óbvio, se você só tem uma ave, é completamente possível isso. Desde que você tenha uma paciência, né? E é isso, paciência e determinação. Então ela tinha só essa ave, ela tinha o gavião também, mas não ficava na casa dela, ficava no trabalho. E o que ela fazia? O falcão dela, qualquer ave, né? Se você deixar ele num quarto, por exemplo, num cômodo fechado, ele vai e você entra para alimentar, ele associa. Então ele começa a ficar ansioso. Cada vez que ouvir, ele pode estar no silêncio, né? Total, assim. Se ele não perceber que você está em casa. Quando ele começa a ouvir os passos, quem tem ave piadora aí sabe. Ele desgrama piar que não para. Porque ele está se antecipando a sua chegada no quarto. Então sempre que ele ouve barulho, ele pensa, vai vir a comida. E começa a piar. Então, uma das técnicas só, por isso que tem que ser um vídeo específico, porque senão vai ficar bem, vou só pincelar aqui. É você se manter, como a Alessandra fazia, com o bicho lhe vendo o maior parte do tempo possível, para ele não entender que tem uma rotina na hora de alimentar. Então o bicho dela ficava na sala, vendo ela. Eu também, a minha femoralis, na primeira e segunda temporada, ela ficava assim, sempre exposta na sala, para não associar a hora que ia comer. Mas eu cito a Alessandra porque, no caso específico, ela foi viajar uma vez, eu disse, se prepare que eu vou fazer seu bicho piar. Porque o que é que eu fazia? Eu só ia no apartamento dela, alimentava o bicho e ia embora. E dito feito, né? Ela passou uma semana fora, quando ela voltou o bicho estava piando, mas aí rapidamente ela voltou à rotina certinha, o bicho parou de piar de novo. E como ela fazia para alimentar quando não era no campo? O bicho estava o tempo todo com ela, assistindo TV, aquela coisa toda lá. Não é na luva, nem alisando. Lá, um puleiro do lado aqui dela. E aí, na hora de alimentar, ela levava ao quarto, deixava lá um tempo, apagava a luz. E depois botava comida com a luz apagada, passava um tempo. E daí, do nada, ela ligava a luz. E aí o bicho ia lá, depois de um tempo, olhava. Às vezes o falcão não se liga, né? E aí comia. Então, rapidamente, ela conseguiu quebrar de novo essa coisa do piado. Óbvio que tem grau, né? Tem bicho que pia muito porque o falcoeiro ou o criador o alimentou muito ali e tal. E aí vai ser só uma pincelada aí, a gente vai fazer um vídeo mais específico disso. Várias técnicas e... enfim, e a própria captura de presas também, né? Vai criar uma independência na cabeça dele para fazer com que ele reduza ou pare de piar. Mas, como eu falei, é complexo. Se eu falar só isso aqui, as pessoas vão achar que é tão fácil assim, e não é, realmente não é. Esse é um assunto que pega. E a pior coisa é ter uma ave piadora, porque você vai viajar para um canto, chega no hotel se precisar,
o bicho ficar piando de madrugada, né? E pia, quem sabe, quem tem ave que pia mesmo. Então isso é muito chato. Mas eu vou gravar um vídeo, fico devendo. Próxima pergunta. Marina, como faz pra ser blogueiro assim? Como faz pra ser blogueiro assim? É que a gente brinca muito aqui. Marina é a esposa de Eduardo, que trabalha com a gente aqui. E, e é difícil ficar fazendo vídeo, sabe? É mais uma coisa de vou me comprometer para poder fazer. Porque tem gente que tem essa vibe, né? De pegar a câmera, fazer e tal. Eu tenho a facilidade de falar para a câmera, isso é normal. Mas a vontade de ficar gravando é tipo, na minha concepção, é muito narcisismo, né? Mas como são informações técnicas, aí eu consigo passar. Se fosse falando da minha vida, seria mais complicado. Aqui é uma onda no seguidor, tem um carcará que, como faço para dar 200 passadas no Lurifly, já capturei 3 quero, mas é uma brincadeira. Lucas, quero saber, Lucas Cabral, queria saber como faz pro Gavião não ir embora. Lucas já tem uma certa experiência com Gavião, já voou Falcão também, voou o Falcão foi Morales, mas essa coisa do Gavião ir embora, ele sabe, né? Mas aí eu vou responder para vocês, fazer o vínculo certinho, né, da isca, da luva, e quem não voa com telemetria, porque, por exemplo, tem um vídeo que eu postei, que é o saque. A gente tava no campo e o saque, eu deixei o saque e passei direto, porque ele não estava respondendo. E aí alguém disse assim, porra, e ó, o cara perdeu o bicho, assim, não recuperou no mesmo dia. Imagine sem telemetria, que eu vou sem telemetria, a pessoa falando. Mas eu, quando voava sem telemetria, às vezes mesmo tendo ela, eu não faria isso nunca, né? Deixar o bicho lá e, não, simplesmente chamaria no Lure. Não veio ali depois de vários castigos sucessivos, eu chamaria no Lure, pararia de voar ele ali e continuaria o campo com o resto do pessoal. Mas como ele estava telemetria, eu simplesmente deixei ele lá, não estou indicando fazer isso, e fui buscar na volta. Na volta ele atravessou lagos e lagos e só deu para recuperar no outro dia. Então, uma ave bem vinculada, você não vai perder, um parabuta no caso. Mas a indicação é telemetria ou GPS. Porque aí, se você perder um parabuta com telemetria e GPS, aí você é muito azarado. Só se der pau no equipamento, ou vier um furacão e levar ele para o céu. Para que coloca uma máscara? Pergunta de ALKP1311. Isso se chama capuz, né? Caperuz em espanhol. E coloca para o bicho ficar tranquilo, né? Para o bicho, na hora do transporte, na hora de intervenção médica, no momento que você estiver no encontro, tá num ambiente novo, o bicho não conhece, aí ele vai ficar a madrugada toda assim, o tempo todo preocupado com o ambiente novo, e às vezes nem dorme, ou dorme mal. Então, para acalmar a ave, se coloca o capuz. No resumo é isso, é para deixar a ave tranquila. Inclusive na falcoaria tradicional, no amassamento tradicional, se utiliza capuz, né? O pessoal coloca o capuz assim que a ave chega e vai oferecendo a carne. O bicho está assustado, mesmo sem ver nada, mas assim, está preocupado e não come. Uma vez que ele começa a bicar a carne, mesmo de capuz, aí o cara abre o capuz e ali vai começar o amassamento. Itamário Lima. Eu sonho em ter uma, é paixão. Quais os primeiros passos para adquirir uma ave de rapina? Estudar. Tem muito material aí na internet. Entra num grupo no grupo que é só basicamente de iniciantes, no WhatsApp, grupo Aves de Rapina. Lá o pessoal vai lhe passar uma lista de material, começa a estudar. No momento que você consegue, se possível, pegue um tutor mesmo à distância. Eu já ensinei várias pessoas aí à distância, pessoas que hoje voam bem, né, que são conhecidas. Então, assim, uma vez que você tirou as dúvidas básicas, que seria controle de peso, como é que faz para se a ave não obedecer e tal, você sanou essas dúvidas, aí é porque você possivelmente vai estar pronto para receber a ave. Enquanto você tiver com muitas dúvidas básicas, nem se preocupe em estudar. Então o primeiro passo é isso, é estudar, depois você vai saber responder onde comprar, você vai saber isso tudo, a partir do momento que você começa a estudar. Felipe Santos, qual o diferencial para se treinar e condicionar
um animal de vida livre visando a soltura. No caso seria uma reabilitação, né? Eu acho que a pergunta dele se refere a isso. Chegou um animal no setas, e aí se tem alguma diferença entre treinar um animal que era de vida livre e chegou num setas do IBAMA e um animal que chegou de um criador. Não tem diferença. Se ambos forem parentais, né? No caso, o animal de vida livre já era jovem, já voava, e chegou no setas, e você vai comprar um parabuta de 4 meses, já formado, com um imprint teoricamente fechado, os dois vão ser treinados da mesma maneira, vai passar pelo amassamento, pelo treinamento tradicional. E aí não tem diferencial. Agora, se for criado de filhote, aí é outra história, mas no final o treinamento é o mesmo, para essas duas questões. Então não tem muito diferencial. Arara Bambu, que é a Silvia, né, que voa psitacídeos. Quem não segue aí, siga lá o Instagram dela. Ela falou assim, gostou, né? Foi demais, porque ela fez uma live ontem, ela fez ela deixou algumas perguntas e saiu respondendo no próprio Instagram. E aí eu vi, eu disse, não, vou fazer no meu também, porque às vezes eu estou interagindo pouco, eu produzo muito conteúdo, mas interajo pouco. Eu disse, não, vou começar a interagir mais. E aí, sim, foi por causa dela que eu vi no dela, eu disse, vou fazer no meu. Uma pergunta interessante essa daqui, do Alexandre. Na reabilitação, como funciona o treinamento para evitar a associação da ave lhe ter como um fornecedor de alimento? Por exemplo, você tem uma ave selvagem, aí você vai treinar ela para depois soltar. Qual é o pensamento da pessoa leiga? É que quando você treina ela e quer for soltar, ela vai ver um humano e vai associar ele com comida e vai lá buscar comida. Mas não é assim. E vocês podem fazer o teste se tiverem com dinheiro, se tiverem com a ave de rapina de vocês comprada. Estou falando geralmente para quem está no começo mesmo, que ainda não vivenciou a folcloraria, aí tem essa dúvida. Mas uma vez que você treina uma ave de rapina, você treina um carcará, ele está apto para soltura já, está forte, musculado, voando, ele responde bem a você. 3 dias, basta 3 dias você super alimentar ele. Ele vai subir bem o peso em relação ao que ele estava. E aí você faz o teste. Falando um animal não imprintado, um animal que chegou no setas, um animal de vida livre normal, não um animal que chegou novinho e foi humanizado de forma errada nem nada disso. Considerando que o animal ele teve ele tem a independência, né? Ele era um animal de vida livre e passou pelo processo de reabilitação. Uma vez que você sobe o peso dele, que ele fica gordo, né? Ele não vai ter interesse em caçar naquele momento. E tudo aquilo que ele ignorava com o peso mais baixo, né? Naquele peso que ele fica só músculo como atleta e preocupado em caçar, em comer, tudo aquilo que ele ignorava e só pensava nisso, em caçar, ele vai passar a prestar atenção em tudo, inclusive, não, claro que não só em 3 dias, mas se você sobe o peso de um parabuta, o seu aí de parabuta de 10 anos, e que você maneja ele, e aí de repente você sobe absurdamente o peso dele, ele vai ficar assustado com determinadas coisas, que ele, se não tivesse gordo, ele não ficaria. Por quê? Porque a cabeça dele vai começar a prestar atenção em tudo. Então, estou falando animal parental, né? Criado pelos pais, como eu já falei. Então, ele começa a prestar atenção em tudo, ele começa a ficar inquieto. Ele passa a lhe ignorar, literalmente. Se você soltar, ele não vai voltar para você, né? Eu estou falando de animal parental. Então, você treinou uma ave de rapina, mesmo condicionada, passou 3 dias, super alimentou ela, você vai soltar, vai bater na luva, vai rodar a luva, ela vai olhar assim para você e tá nem aí. E aí, claro, quando você vai realizar a soltura, dependendo da ave, você pode um acipitrilho, né, ou até um carcará e outras aves, um urubu e tal, você pode superalimentar até durante 5 dias antes da soltura e soltar e fazer o teste. Pode fazer o teste, rodar a lura, o que for. Ele vai lhe ignorar, vai sair voando, vai pousar lá na frente e ele vai começar a caçar sozinho porque você deixou apto a isso e tchau. Uma vez que ele voltou a caçar, ele... A não ser que você seja insistente, bota o GPS no bicho e vai ficar enchendo o saco do bicho lá, todo dia jogando um pedaço de carne embaixo dele, mas isso é sem sentido. Quando você solta um bicho reabilitado, ninguém vai estar, eita, um carcará, vou tentar pegar ele. Não, ele vai estar voando, normal, ele não vai se aproximar do ser humano para buscar comida,
Então ele vai ficar totalmente dependente. Qualquer ave dessa vai ficar totalmente dependente, considerando que passou ou por um imprint junto ao ser humano correto, ou que ela você fez o treinamento. Mas é isso aí. Se eu deixei alguma brecha aí, alguma dúvida ainda, ficou alguma, né? Que às vezes a pessoa pensa que respondeu tudo quando vai ver na edição, putz. Mas enfim, espero que tenham gostado. Se você não concorda com alguma coisa, comenta aí que a gente grava outro vídeo, eu respondo nos comentários. Se você concorda, também pode deixar seu comentário. E a gente se vê na próxima semana. E é isso aí, valeu!